Oi, gente, boa tarde, todo mundo bem? Na nossa aula de hoje, eu vou falar com vocês sobre como que nós planejamos aula de acordo com a necessidade de cada aluno, certo? Então vamos lá, o que que nós temos que prestar atenção quando a gente está pensando em planejamento de aula? A live de ontem foi sobre avaliação. Quais são os exercícios que eu utilizo na avaliação? E quando nós sabemos os exercícios certos que nós utilizamos, que o aluno precisa, aí fica muito mais fácil de nós planejarmos a aula. Por quê? Eu já vi que esse aluno, ele tem dificuldade em fazer mobilidade da lombar, em fazer essa mobilidade da torácica ou fazer uma força de abdômen. Eu vou começar ensinando esse aluno na principal dificuldade que ele tem, certo? Por exemplo, eu tenho um aluno aqui que começou ontem. Ontem ele fez a aula avaliatória e hoje eu vou pegar e vou fazer a primeira aula dele depois da avaliação, certo? O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou levar ele no Reformer, porque lá no Reformer eu passei para ele, eu expliquei que é o principal aparelho, que ali a gente consegue fazer grande parte da nossa avaliação ali, só que no Reformer nós não fazemos todos os exercícios de avaliação, todos os exercícios na avaliação do repertório básico, lembra? Que a gente faz alguns exercícios específicos para nós podermos trabalhar, para podermos avaliar esse aluno especificamente. Então, quando nós entendemos qual é o aluno e qual é o exercício que ele precisa, é fácil. Então, a primeira coisa que eu faço é nós levar ele para o Reformer e passar todo o repertório do Reformer básico. Geralmente, vamos supor que eu demore uma hora e meia para poder passar o repertório do Reformer básico. A partir da segunda aula, eu já começo a acrescentar exercícios de finalização de aula para esse aluno. Por quê? Quando o aluno chega a primeira vez no Pilates, gente, ele não entende nada. Ele não tem noção de como que é a aula, ele não tem noção como que é o exercício. Então, a primeira coisa é nós mostrarmos para ele os exercícios básicos do Reformer. É nós mostrarmos para ele quais são as bases. Mostrei o Reformer, eu vou lá e vou mostrar o match. Mostrei os exercícios do match, eu vou lá e vou mostrar os exercícios de Cadillac. Mostrei os exercícios de Cadillac, eu vou lá e vou mostrar a Wunda. Porque quando eu mostro todos os exercícios básicos para ele, eu vou conseguindo mostrar para ele, ó, lembra que na avaliação a gente viu essa dificuldade? Então, esse exercício serve para ajudar aquilo, serve para abrir mais seu peito, serve para... Geralmente, quando os alunos nos procuram, eles têm uma dor, eles têm algo que incomoda eles têm algo que precisa tratar, certo? Então, quando a gente vai planejar a aula desse aluno, a gente precisa fazer baseado na avaliação. Estela, mas eu não fiz avaliação. Eu não sei como é que eu faço daqui pra frente, porque eu fiz a avaliação, eu nem lembro o que eu dei na aula experimental. Então, para você não ter que refazer essa avaliação, tirar um horário só para você fazer a avaliação, o que você pode fazer? Começa a observar na live sobre os principais exercícios que eu utilizo na avaliação. Eu falei para vocês quais são. Vai lá, olha a live, entenda cada um dos exercícios, que aí vocês vão saber exatamente o que precisa ver. E durante a aula, você vai dando aqueles exercícios, certo? Deu aqueles exercícios durante a aula, aí você vai saber, ó, esse aluno precisa ganhar mobilidade na lombar. Esse aluno precisa ganhar mobilidade, na torácica, por exemplo. Ou seja, de acordo com a sua aula, você vai, mesmo sem ter feito a avaliação, mesmo sem lembrar aquilo que ele precisa, na aula você vai direcionando. Beleza, Estela, eu vi que esse aluno precisa ganhar força de abdômen, eu vi que ele precisa ganhar força. Então, comece dando um exercício que vocês sabem, que vai trabalhar aquele objetivo que você viu lá na avaliação ou que você viu na aula, depois que você começou a prestar atenção naquilo. Estela, mas como que eu faço? Eu atendo 4 alunos e eu atendo um aluno de cada vez, um aluno em cada aparelho. Como é que eu faço? Começa a observar, até você pegar mais prática, começa a observar o Reformer. Todos os seus alunos que você levar no Reformer, você começa a ver.
Ah, esse aqui consegue manter. Vai lá, anota. Ou então você fala mesmo perto do seu aluno, ó, eu tô fazendo um estudo que eu tô observando as principais melhorias que vocês precisam ter no movimento. Anota perto dele ou anota depois dele para você pensar depois, certo? Leva todos no Reforme. Mesmo que seja um aluno em cada aparelho, vocês podem muito bem ir prestando atenção. Os exercícios que eu falei que eu utilizo no Reforme de avaliação. Vai lá depois no match. O que eu preciso ver no match, no roll-up? Eu preciso ver se ele tem mobilidade, eu preciso ver se ele tem força no abdômen. Ah, ele não tem. Então, o que eu tenho de repertório que vai trabalhar isso? Gente, não se preocupem em deixar os seus alunos repetirem os movimentos. Você deu hoje uma aula no Reformer. Amanhã, dê de novo. Aí você vira para ele e fala assim, hoje nós fomos até o exercício tal. Amanhã, a gente vai tentar fazer esse mesmo exercício em menos tempo, ou fazer um exercício a mais. Vocês gostariam de ter uma lista com os exercícios, a sequência dos exercícios do Reforma? Se você gostaria de ter essa lista, me manda um coraçãozinho aqui, que eu vou fazer essa lista para vocês. Porque muitas vezes a gente não sabe a sequência dos exercícios do Reforma. E o Reformer básico tem 20 exercícios, todos os aparelhos têm exercícios específicos. Só para lembrar, gente, essas lives minhas faz parte de uma semana de aquecimento. Semana que vem nós vamos ter 3 aulas sobre o Pilates SSD. Lá eu vou te mostrar como que a gente pode melhorar o nosso faturamento, como que a gente vai agregar mais valor na vida dos nossos alunos, como que a gente vai mostrar mais resultado. Então, se você ainda não se inscreveu, clica no link lá da minha bio, se inscreva para você participar, tá? Gente, então é o seguinte, o que acontece? Quando nós estamos sem saber exatamente como planejar a aula, eu fazia dessa forma, quando eu tinha um aluno em cada aparelho diferente. Eu simplesmente comecei a observar o Reformer. Observei o Reformer, eu ia observava o match. Tá bom, Estela, observei, eu vi a dificuldade que cada aluno precisa. Então, o que eu vou fazer? Agora, eu vou dar exercícios focados naquilo, tá? Quando eu tinha um aparelho diferente, o que eu falava para os meus alunos? Agora, isso também ajuda. Nós vamos fazer exercícios focado na dificuldade de fulano. Beleza, aí todo mundo vai lá e faz. Agora a gente vai fazer exercício por causa de fulano. Aí todo mundo vai lá e faz. Ninguém vai achar ruim se vocês fizerem dessa forma. E outra coisa, os alunos vão entender que você está preocupado com ele. Os alunos vão entender que aquele momento é um momento especial que você olhou para ele. Mesmo que seja todo mundo em grupo, eles vão entender que você está ajudando ele de alguma forma, entendeu? Então, assim, faz diferença nós entendermos a necessidade de cada aluno na avaliação e faz diferença a gente preocupar em atender aquilo, mesmo que seja um exercício de cada vez em grupo, porque quando a gente faz aula personal, que é só você e o aluno, é muito mais fácil da gente seguir a avaliação aquilo que ele precisa. Mas quando nós estamos em grupo, é muito mais difícil. Por quê? Porque nós não temos a noção e às vezes a gente não sabe como planejar essa aula. Então sempre façam dessa forma, que vai ajudar muito. E seus alunos, mesmo que estejam em grupo, eles vão sentir que você está olhando para ele. Eles vão sentir que você, de alguma forma, está dando a atenção e o cuidado que ele precisa, entendeu? Outra forma que eu usava para planejar a aula também, quando eu estava em aparelhos diferentes, por exemplo, eu fazia assim, eu dava aula para 4, um em cada equipamento, né? Quando eu comecei a aprender os exercícios clássicos, eu ficava com um aluno fazendo aula clássica, independente do aparelho que eu escolhia. Vamos supor que hoje eu escolhi a VUM. Fulano, você vai aprender os exercícios clássicos comigo e os outros alunos vão fazendo os exercícios que eu já sou acostumada a passar, os exercícios contemporâneos. Se você falar para os seus alunos que está aprendendo exercícios novos para agregar mais resultados para eles entenderem mais, para sentir mais o corpo, gente, o que vai fazer esse aluno continuar com você é você mostrar resultado para ele.
O que vai fazer esse aluno continuar indo às suas aulas é você mostrar que você está entendendo qual é a dor que ele tem e você resolveu o problema dele, certo? E quando ele percebe isso, esse cuidado, essa atenção e começa a sentir diferença no corpo dele, ele não vai te abandonar. E aí eu fazia dessa forma. Um aluno eu pegava para dar exercícios clássicos e os outros eu continuava no contemporâneo. Por quê? Porque é muito mais fácil. Assim, aí vamos supor, naquela semana eu pego, começo com se eu dava aula para 4, eu começo com o primeiro no exercício clássico, vamos supor que eu escolhi o reforma. Aí amanhã vem essa mesma turma. Fulano, hoje você vai ficar comigo, vou te dar mais atenção com os exercícios clássicos e os outros eu vou dando de outra forma. Assim, dá para todos os alunos ir conhecendo os exercícios clássicos, você ficar à vontade para você ir trabalhando os exercícios que você já tem de costume de trabalhar. E outra coisa, gente, quando os nossos alunos percebem que nós estamos preocupados em melhorar, que nós estamos preocupados em trazer mais exercícios, mais resultado para eles, eles ficam super felizes quando a gente está aprendendo algo novo. Eles querem saber mais sobre o que é que nós estamos aprendendo, eles querem saber mais sobre o que aquilo vai melhorar na vida dele, certo? Então, quando nós entendemos isso, que quando você para pensar, é muito mais fácil do que imagina. Muitas vezes eu ficava quebrando a cabeça, eu ficava preocupada em o que eu vou dar na aula de manhã, o que eu vou dar na aula de hoje. Por quê? Porque eu não tinha esse pensamento, fulano precisa ganhar força de abdômen, então eu vou dar tudo para ele que envolve o abdômen, porque eu já vi que na avaliação ele precisa. Ou então tinha outra questão também, Estela, eu não sei o que eu faço, porque eu tenho grupos muito diferentes. Eu tenho um idoso, eu tenho uma mais nova, isso é uma outra dificuldade que a gente precisa tentar ir diminuindo. Nós precisamos tentar colocar grupos mais próximos o biotipo, ou mais próximos à idade, porque o nosso comando verbal, ou a nossa demonstração, ou a nossa aula vai ficar mais fluida. Por exemplo, eu tenho uma aluna aqui de 80 anos. É muito difícil se eu tiver que colocar ela com um aluno novo. Porque essa senhorinha de 80, eu não vou conseguir dar a atenção que ela precisa, certo? Porque ela precisa de uma atenção melhor, ela precisa de mais paciência, ela precisa de mais cuidado. E uma nova, uma aluna de 20, 30 anos, ela tem mais força, ela tem mais disposição. Todas duas alunas, todo mundo que estiver com você, precisa sentir a essência do exercício, precisa sentir o movimento, ele precisa sentir o vigor do exercício, entende? E quando nós não colocamos grupos parecidos, é muito mais difícil, porque nós vamos ter que esperar, o aluno vai ter que esperar muito mais, porque o nosso entendimento de quem tem 30, 20 anos pega rapidinho, se você mostrar, se você fez sentido, manda um coraçãozinho que se fez sentido isso que eu tô falando. É diferente quando nós falamos para os nossos alunos de 20 anos e quando nós falamos para um aluno de 60. Ele vai pegar da mesma forma, ele vai dar conta de fazer da mesma forma. Só que a execução pode ser que não seja tão rápida. A execução pode ser que ela demore um pouquinho mais, entende? Então assim, quando nós entendemos isso, é muito mais fácil a gente planejar a aula para grupos diferentes se você tiver na mesma turma. Então assim, sempre vocês vão tentar colocar grupos parecidos, da mesma idade, se não der, tenta remanejar o horário, porque isso fica muito mais fácil para vocês planejarem as aulas, tá? Outra coisa, Estela, que é outra questão também, tem níveis diferentes, por exemplo, fulano só podia começar naquele horário, e é um horário de gente que já faz pilates há bastante tempo. Como é que eu faço? Porque um é nível básico, outro é nível intermediário. Como que eu faço quando tem essa divergência de níveis? Gente, como eu disse para vocês, eu aqui sempre tento colocar as pessoas que têm a mesma qualidade o mesmo nível ou a mesma qualidade de execução, eu tento colocar junto. Mas se não der de forma alguma, o que você vai fazer?
tenta fazer a aula mais através de comando verbal. Por quê? Quando nós colocamos a aula através de comando verbal, facilita tanto para nós, principalmente para nós instrutores, facilita para nós que não precisamos demonstrar exercício e facilita para quem está entendendo, recebendo esse comando. Porque se você ficar demonstrando exercícios diferentes para níveis diferentes em todas as aulas, se acontecer de ter níveis diferentes, gente, é muito difícil. Vai chegar no final do dia, nós vamos estar assim, ó, extremamente cansadas, extremamente exaustas. Por quê? Quando nós entendemos que não precisa demonstrar exercício, a gente só precisa saber falar da forma correta para que aquele aluno entenda a execução passo a passo, faz diferença. E como que nós vamos saber? Treinando. Simples, é muito fácil. Se você quer que seu aluno... Lembre sempre de uma coisa, gente. O aluno, ele é reflexo do professor, tá? Se o seu aluno tem dificuldade de entender a execução dele, você olha e fala assim, nossa, fulano não tá legal ainda. O aluno é reflexo do professor. Porque quando esse professor explica detalhado, explica para ele como é que faz, a importância, quando explica tudo exatamente, esse aluno vai querer executar de uma melhor maneira. Sabe por quê, gente? Porque ninguém vai para aula de Pilates para fazer mais ou menos. Quando você está treinando, você vai lá para fazer mais ou menos? Não. Eles estão dando o melhores deles. Eles estão fazendo o máximo que ele pode. Então, assim, quando você estiver pensando no planejamento de aula, se você não conhece a metodologia do clássico inteira, você precisa criar exercícios diferentes, pensa nessas coisas. E pensa assim, ó, o que eu posso agregar para esse grupo que vai facilitar a minha vida como instrutora? Para isso, você tem que saber a avaliação. Para isso, você tem que entender a dificuldade de cada aluno, certo? Outra coisa, gente, quando nós temos o conhecimento dos exercícios, eu não preciso preocupar em planejar aula. Eu preciso preocupar assim, ó, quando os meus alunos chegam aqui na aula, eu falo assim, oi fulano, recebo todo mundo com um abraço e tal, cumprimento. Como é que você tá? Ah, Estela, eu tô sentindo muita dor na coluna. Ah, Estela, opa, às vezes eu tinha pensado, hoje eu vou fazer uma aula no Reformer. Mas aí o fulano chega aqui, ah, Estela, eu tô sentindo muita dor na coluna, hoje eu não tô muito bem. Gente, eu vou levar ele para um aparelho que trabalhe mais voltado para essa mobilidade de coluna, para tentar aliviar essa dor dele, certo? Então eu vou levar ele pro Cadillac. Por quê? Porque lá no Cadillac a gente consegue empurrar o pé contra a barra, lá a gente consegue trabalhar exercícios de mobilidade, lá no Cadillac eu consigo trabalhar com esse aluno exercícios de força, entende? Então assim, ó, tudo vai depender do que você está enxergando, de como o seu aluno chegou. Muitas vezes a gente planeja a aula, hoje eu quero dar uma aula na chair, hoje eu quero dar uma aula na funda chair. E aí, a hora que o aluno chega todo dolorido. Já aconteceu isso com vocês? Me conta assim, ó. Você pensou uma coisa, você planejou uma coisa e de repente o aluno chega com uma dor que você não consegue fazer aquilo que você tinha planejado. Já aconteceram? Me manda aqui, coraçãozinho, então, pra mim entender que sim. Gente, e às vezes a gente, se não tiver um plano B, se a gente não souber o que fazer diferente, é difícil, tá? Quando nós estamos trabalhando em aparelhos diferentes, nós temos que pensar uma coisa. Deu coraçãozinho, então já aconteceu com vocês, né? Quando nós estamos trabalhando com aparelhos diferentes, porque quando nós trabalhamos com aparelhos iguais, é mais fácil para nós instrutores. Mas isso não é a realidade de quando a gente começa. Quando a gente começa, o meu começo, eu tinha um aparelho de cada. Os meus aparelhos, eu precisava fazer uma aula que eu agregasse resultado para todo mundo. Então, que é a grande realidade nossa do começo, né? Então, quando eu tinha que pensar aulas diferentes, quando eu tinha que pensar as aulas, planejar as aulas, eu sempre pensava nisso. Fulano, esse aqui me procurou especificamente para nós trabalharmos coluna. Esse aqui me procurou para a gente trabalhar exercício de postura. Esse aqui me procurou para trabalhar exercício de braço. Esse aqui me procurou para a gente trabalhar exercício de perna. Então, durante a minha aula, eu tinha que ter pelo menos 2 exercícios para cada aluno.
Por quê? E na hora que eu estava trabalhando exercício específico, eu falava, fulano, esse aqui é pra gente trabalhar a sua dor, pra melhorar aquilo que você tem de dificuldade. Aí eu falava exatamente. Ah, tá. Ou seja, gente, todo mundo colabora, todo mundo quer que chegue o momento que a gente esteja olhando pra ele, todo mundo quer que a gente dê atenção, certo? Porque é diferente de eu virar e falar assim, ó, alguém que tá aqui, por exemplo, Camila. Você fala assim, Camila, esse momento eu estou te olhando, tá? Camila, esse momento pode executar que eu tô vendo. É diferente de simplesmente a gente dar uma aula só e passando exercício sem fundamento para as necessidades daqueles alunos. No meu começo, quando eu não sabia, quando eu estava começando a aprender sobre os exercícios, eu ficava muitas vezes procurando exercícios na internet para passar para os alunos. Eu ficava assim, ó, nossa, o que eu vou dar na aula de hoje? E aí eu ia lá procurar exercícios na internet. E quando eu tinha que procurar exercício na internet, às vezes eu não tinha muita essa maturidade para parar só e fazer 3 perguntinhas. Peraí, para que esse exercício serve? Como que esse exercício vai agregar resultado para o meu aluno? E a outra perguntinha, fulano, consegue executar isso sem eu demonstrar? Pronto. Se vocês pararem para se perguntar isso, gente, vocês vão ver que não tem importância e não tem tanta dificuldade você ficar planejando aulas diferentes todos os dias. Porque você pode dar o mesmo exercício que você deu agora para o aluno que vem 3 horas. O mesmo aluno que você deu 3 horas, o mesmo exercício que você deu 3 horas, você pode dar para os alunos de 4, para os alunos de 5. Você não precisa criar exercícios diferentes toda a turma para todos os horários. E piorou demonstrar. Sabe por quê? Quanto mais você vai entendendo o exercício, mais fácil vai ficando você falar sobre ele. E quanto mais fácil ficar você falar, mais você vai dominar aquele exercício, porque você já sentiu ele no seu corpo. Entende? Porque, gente, quando nós nos colocamos no lugar dos alunos, a gente vai saber a dificuldade que ele sente na hora de executar o movimento. A gente vai saber qual que é a dificuldade que ele vai saber na hora que você está dando comando verbal. Uma coisa que fez muito sentido na minha vida, quando eu comecei a fazer a minha transição para o Pilates Clássico, a conhecer mais sobre o Pilates Clássico, é fazer a aula por comando verbal. Uma dica preciosíssima. O seu comando verbal tem que ser tão claro que sua filha, uma criança de 5, 6 anos tem que entender o que você fala, tá? 2 dicas preciosas. O comando verbal tem que ser claro, a ponto se eu pedir para minha filha fazer um movimento, ela tem que saber. E segunda dica preciosíssima, a sua aula nunca, escuta bem isso, nunca, gente, passe um exercício para o aluno que você nunca fez, tá? Porque se você passar um exercício para o aluno que você nunca fez, é muito fácil ele te perguntar aquilo que você não sabe. Por exemplo, eu errei isso muito no meu começo. Quando, às vezes, eu passava um exercício para o aluno, e aí esse aluno virava e eu não tinha sentido no meu corpo ainda. Mas eu tinha visto aqui na internet, acho legal, esse aqui dá pra Maria. Beleza, eu ia lá, passava pra Maria. Gente, e parece que eles sabem, né? Eles perguntam exatamente aquilo que a gente não sabe responder. E a gente fica numa saia justa, não fica? Quando a gente passa um exercício, o aluno não entende ou pergunta aquilo que a gente não sabe responder. Pelo menos eu me sentia muito desconfortável quando eles perguntavam alguma coisa e eu não sabia responder. É super sem graça, porque a gente fica assim, ó, e agora? O que eu respondo pra esse fulano? Eu nunca esqueço, isso era quando eu atendia fisioterapia domiciliar ainda. Eu tinha acabado de formar, aí um dia, eu atendia um senhor, chamava Senhor Carlos. Uma gracinha, ele tinha AVC. Aí um dia, a nora dele me mandou mensagem, eu tava lá na casa dele, e virou pra mim e falou assim, Stella, qual que é a diferença? Eu atendi a fisioterapia domiciliar pós-AVC, certo?
E aí ela virou pra mim e falou assim, Estela, qual que é a diferença? Ela me fez uma pergunta de fisioterapia pélvica, sobre ovário policístico e endometriose. E naquela hora, eu fiquei extremamente sem graça. Eu não sabia o que falar direito. Eu não tinha certeza da resposta. O que eu fui lá e fiz? Falei a resposta. Falei o que eu achava que era naquele momento, pra não falar, pra não ficar com vergonha de falar assim, eu não sei, eu tô em dúvida. Aí, beleza. Aí, fui embora e tal. Aí chegou uma outra vez que ela virou pra mim e falou assim, na próxima sessão, Estela, eu pesquisei sobre isso, você estava errada, tá? Não é isso, isso. Gente, é sem graça, não é acontecer isso. Eu não sei se já aconteceu alguma situação dessa com vocês, mas quando a gente dá vergonha, porque parece que a gente não sabe. Então assim, jamais dê exercícios que vocês não saibam. Jamais dê exercícios que vocês não dominam. Porque para não acontecer essa saia justa, da gente ficar sem saber o que responder para esse aluno, da gente ficar em dúvida sobre o que fazer, sobre o que falar, tá? Então isso é uma coisa, uma dica preciosíssima. Não dê exercício se você não sentiu no seu corpo. Se você não, na hora que você estava fazendo o exercício, você não sentiu, tem essa ativação de glúteo, tem essa ativação de abdômen, eu preciso fazer isso, eu preciso empurrar a mão para ativar a cintura escapular, eu preciso apertar os glúteos, eu não posso deixar meu quadril rotacionar. Entende, gente? Porque isso vai fazer diferença na execução do movimento dos nossos alunos. E quando faz essa diferença na execução, que ele executa com técnica, tem resultado, tá? Então assim, recapitulando, o que nós vimos nessa live? A forma como que você cria exercícios, quais exercícios você passa na hora de planejar a sua aula, baseado na sua avaliação, o que você tem que fazer para dar exercícios quando você estiver em grupo de 4 ou de 3 aparelhos diferentes. Então, foca em dar um exercício específico para cada pessoa, 2 exercícios para trabalhar a dificuldade e a necessidade de cada pessoa. Nós vimos também outra dica preciosa sobre o que a gente precisa enxergar naquele aluno quando ele vai fazer o movimento inicial, tá? Quando a gente está com seus alunos, quando vocês estiverem com seus alunos, gente, que são diferentes do grupo, que são pessoas de faixa etária diferente, são pessoas de biotipo diferente, tenta aproximar o mais perto, porque isso vai facilitar a nossa vida como instrutor. Isso vai facilitar a nossa vida facilita a vida. A gente não perde tanto tempo fazendo um exercício diferente para pessoas tão diferentes. Você pode aproveitar, tá? Tenta colocar todo mundo de uma forma mais próxima possível para ajudar você a executar suas aulas. E a última coisa que eu quero falar com vocês amanhã a gente vai fazer live novamente às 2 horas. Eu vou te esperar aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, entra lá no link da minha bio. Participe da nossa semana do Pilates Clássico SSD. Entra lá no nosso grupo, todos os dias eu mando conteúdo lá, eu mando coisas importantes que vai ajudar a gente como instrutor a ter resultados melhores para os nossos alunos, tá bom? Vocês querem fazer alguma pergunta, querem falar alguma coisa específica, tá tudo tranquilo? Manda o coraçãozinho aqui se fez sentido aquilo que eu falei para vocês. Nenhuma pergunta? Ótimo. Então assim, amanhã às 2 horas eu espero vocês novamente, tá? Para nós podermos fazer as nossas aulas aqui. São lives rápidas de 30 minutos que vou trazer bastante coisas para vocês sobre conhecimento técnico e dicas práticas que a gente pode fazer na prática, tá bom? Então um super beijo, fiquem com Deus. Até amanhã às 14 horas. Clica lá no link da bio para você se inscrever, tá bom? Um beijão, gente, com Deus. Tchauzinho.